nós. Queremos que o fogo divino desça sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa que está a ouvir. Nós não podemos ir, mas o vento do Espírito Santo pode tocar em cada vida, em cada pessoa, pode bater na porta e entrar. É isso que eu oro nesta noite, que o Espírito Santo esteja presente em cada lar. Espírito Santo, tu não tens limites nem barreiras. Eu te peço em nome de Jesus, toca em cada filhinho teu nesta noite. Traz o fogo divino, aquele fogo purificador, para fazer cair as barreiras, os empecilhos, os embaraços e libertar cada vida, que estejam completamente livres para adorar, glorificar e buscar a tua face, ó Pai. É o que eu oro nesta noite. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite. Traz algo fresco, uma palavra nova, Senhor, aos nossos corações, tão necessitados de renovo. E Tu és aquele que pode fazer todas essas coisas. Nós entregamos, ó Pai, este tempo a Ti, que Tu possas ministrar-nos, que possas falar-nos como tens feito até aqui. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Já não cantamos este cântico há muito tempo, mas é um cântico lindíssimo, não é? Um cântico lindíssimo. Mesmo mal cantado e com desafinações, é um cântico lindíssimo, não é mesmo? Aleluia. Então, boa noite então a todos os que já estão aí online, seguindo-nos nesta plataforma, né, da internet, já que nesta altura não podemos, né, legalmente estar juntos todos na igreja, mas não faz mal, né? Não deixamos de ser igreja. Okay? Eu penso que neste tempo mais do que nunca, nós estamos penso que nós estamos a redescobrir, né? Estamos a redescobrir-nos, a reaprendermos a ser igreja, quer coletivamente, quer também individualmente, né? Quer individualmente, né? Porque muitas vezes o cristão tem aquela sua rotina, né? A sua rotina, vamos chamar religiosa, né? De ir à igreja, né? ter essa sua rotina semanal, né? Como nós chamamos, e de repente isso tudo é mexido, né? De repente isso tudo é mexido. E nós ficamos assim um bocadinho meio sem saber como agir, né? Mas fica tranquilo, né? Porque Jesus continua vivo e ativo. O céu não está fechado. Jesus não está em teletrabalho. E o Espírito Santo não está de quarentena, né? E por isso nós podemos estar serenos, calmos. O nosso Senhor continua no trono. Ele ressuscitou e continua vivo, né? E por isso nós podemos continuar a servi-lo, quer coletivamente, como estamos agora a fazer todos juntos nesta plataforma, estudando a sua palavra, conversando, né? E vocês podem também interagir um pouco, né? Através dos vossos comentários, né? A pastora Raquel está ali no computador a ver os vossos comentários, etc. Podem interagir com ela, se houver assim questões, perguntas, né, ao longo
ao longo da mensagem, ela depois no final pode colocar, né? Vocês podem colocar. Por isso, é bom estarmos juntos, né? É bom podermos ter esta plataforma, este canal, este meio para podermos estar juntos, chegar até vossas casas, que a partir de nossa casa e tem sido uma experiência, né? Tem sido uma experiência nova e eu creio que nós não vamos deixar de o fazer mesmo quando as coisas voltarem à normalidade, porque eu creio que as coisas nunca mais vão voltar àquilo que eram antes. Logo no nosso caso, à partida, nós vamos continuar, não é, a transmitir as nossas reuniões, mesmo para além do presencialmente, mesmo especialmente para aqueles que estão longe, não é? Não para aqueles que podem ir à sua igreja local, seja a igreja da cidade, seja outra igreja qualquer, e decidem ficar em casa. Não esses, mas pessoas que estão longe, pessoas que não têm igreja próxima, pessoas que estão ainda numa fase de descoberta, né, das coisas de Deus. E temos tido alguns casos, pessoas de longe que nos enviam mensagens de cidades bem longe, até noutros países, pessoas que têm mandado seus comentários e que nos estão a deixar muito felizes, né, por podermos chegar até elas. E por isso nós vamos continuar, especialmente a pensar nesses, né, e depois também na possibilidade que nós temos de partilhar, né, com outras pessoas e com outros amigos as nossas reuniões, os ensinos, etc., os nossos cultos, celebrações, estudos da Palavra de Deus e outras coisas que iremos começar a fazer no sentido de aproveitar esta onda, né, que se está a levantar a nível do audiovisual, a nível da internet, a nível de tudo isto, né, que está a mexer com muitas igrejas em particular, que nunca tiveram essa experiência, tiveram muito pouca experiência. Nós não tínhamos tido nenhuma experiência nesse sentido. E está a ser interessante, né? Está a ser interessante. Muito bem. Então, mais uma vez, né, bem-vindos à Escola da Bíblia, a Telescola da Bíblia, da Igreja da Cidade, mas acima de tudo, ministrando e falando das coisas que dizem respeito à Palavra de Deus. Nesta noite nós queremos avançar nesta nossa série, né, que nós temos vindo a falar. Nós temos vindo a falar acerca da questão da fé, né, acerca da questão da fé. E a semana passada nós pudemos meditar um pouco, falar um pouco acerca de questões que têm a ver com a fé que é do coração, né? Como diz a Escritura e como nos ensina a Palavra de Deus, né? E nós vimos muito sobre isso. Hoje vamos avançar um pouco mais, ainda tendo em mente, né? Tendo bem presente essa ministração da semana passada, na última sexta-feira, acerca da fé do coração. E hoje vamos avançar um pouco mais nessa linha, né? E eu gostava de vos convidar a abrir a Palavra de Deus em Hebreus, num texto que penso que muitos conhecerão, Hebreus capítulo 11, né? Hebreus 11. Hebreus 11, vamos ler aqui um versículo. E hoje vamos falar um bocadinho acerca de fé e pseudofé, né? Aquilo que muitos acham que é fé, mas se calhar não. E que às vezes nós podemos confundir um bocado as coisas, né? Então Hebreus dá-nos aquilo que nós poderíamos chamar uma definição, né? Uma definição de fé. E no versículo 1, né, todos podem ter suas Bíblias aí à mão, é importante seguirmos
as leituras e vermos aqui, acompanharmos o que vamos lendo aqui na Palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Obrigado, Espírito Santo, pela tua unção, Senhor, que já está sobre a tua palavra. E nesta noite eu quero orar, Senhor, por aquele que fala e por aqueles que estão a escutar, onde quer que a tua palavra vai chegar. Louvamos-te porque ela não volta para trás vazia. Eu oro, Senhor, que a tua palavra possa ser misturada com fé no coração de todos aqueles que a vão receber, para que todos juntos possamos crescer espiritualmente de acordo com a tua palavra, sejamos fiéis praticantes da mesma. É isso que eu oro, Pai, e te agradeço pelo fruto desta semente, desta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostava tanto de poder ouvir os vossos améns, né? Mas não é possível, né? Não é possível. Ai, Jesus amado, que saudades, que saudades. Né? Que saudades que nós temos, né? De estarmos juntos na igreja, abraçarmos o pessoal, sentimos aquele calor humano. Mas pronto, vamos orar e acreditar que rapidamente, né, isto vai passar. Mas ao menos graças a Deus, porque temos estes meios de podermos chegar na mesma até vós. E aproveita, ok? Aproveita ao máximo, não te deixes desleixar, vamos chamar assim. Mantém-te firme, ok? Mantém-te firme, faz de conta que estás não lá no sofá, na cadeira da tua casa, mas estás lá sentado na cadeira da igreja, seja na nossa igreja, seja na igreja que tu normalmente frequentas, e foca-te, né, realmente naquilo que Deus tem para ti, porque Jesus tanto está na igreja, perdão, Jesus tanto está, o Espírito Santo tanto está lá nas instalações da tua igreja local, da igreja da cidade, seja lá ela qual for, como também está contigo e conosco aqui também, né? Então, fé do coração, como vimos a semana passada, e avançando um pouco mais, hoje nós queremos abordar um bocadinho aquela temática de que muitas pessoas têm alguma dificuldade em distinguir o que é fé e aquilo que nós poderíamos chamar de uma mentalização. Okay? Muita gente, a sua fé, ou aquilo que nós poderíamos chamar a sua fé, não passa de uma mentalização, não passa de uma concordância mental, um acordo mental em relação às Escrituras. E isso pode parecer fé. Mas hoje tu vais perceber que não tem nada a ver com fé. Né? É como se tu pegares, sei lá, um metal qualquer, amarelo, sei lá o que for, um pedaço de cobre ou não sei o quê, bronze, eu não percebo nada muito desses metais, mas tu pegas no metal, né, que é parecido com ouro, e tu mandas polir aquilo muito bem, né? E de repente aquilo parece ouro, mas não é ouro. Parece, mas não é. Né? Pode ser uma coisa muito branquinha, muito parecidinha com prata, muito bem polida, parece prata, mas não é prata. Né? Então, há coisas que são parecidas com fé, mas não são fé. E nós já vamos perceber como é que se distingue facilmente e como é que nós podemos evitar cair nessa armadilha. Este é um tema muito interessante, na minha opinião, e eu espero que possa também despertar o vosso interesse e eu possa conseguir chegar de uma forma inteligível e eu possa conseguir transmitir aquilo que eu gostaria de transmitir nesta noite. Então nós podemos, por definição, né, aqui nos meus apontamentos, por definição nós podemos dizer que esta concordância mental, esta mentalização, este acordo mental, portanto, é apenas uma concordância religiosa, intelectual e superficial de que a Bíblia é a verdade.
de uma forma geral. Amém. A Bíblia é verdade. Deus é bom, a Bíblia é verdade. Mas recusamos, portanto, as pessoas que caminham apenas nessa concordância religiosa, intelectual, mental, superficial das Escrituras, eles acreditam que, de uma forma genérica, a Bíblia é verdade, mas, na prática, quando a coisa realmente começa a aquecer um bocadinho, eles recusam-se a aceitar e a adotar a verdade das Escrituras como a sua verdade. Eles recusam-se a pôr a palavra de Deus em prática na sua vida. Eles recusam-se. Eles não conseguem. Porque aquilo que eles acham que é fé não é fé. É apenas uma adoção, né? É apenas um gostar, um achar achar interessante, né? Superficialmente interessante, apenas uma concordância intelectual, mental, sensorial até, que nós podemos chamar, da palavra de Deus no seu sentido genérico, mas na prática eles não a aceitam como a sua verdade e nem a aplicam, especialmente quando a coisa está difícil, né? Quando a coisa está difícil, né? E então eu gostava que nesta noite, nestes próximos minutos, nós conseguíssemos distinguir muito bem as duas coisas. Vamos pegar em dois personagens bíblicos. Okay? Nós vamos pegar em dois personagens bíblicos em que realmente um se movia por este tipo de fé superficial, esta concordância mental genérica de Deus, da palavra de Deus, e outro realmente se movia com a tal fé do coração que nós falámos a semana passada. Então, uma pessoa que só esteja mentalmente, vamos dizer assim, de acordo com a palavra de Deus, uma pessoa que apenas só está mentalmente de acordo de que a palavra é verdade, ela dirá que que a Bíblia é verdade, mas ela não crê, como eu disse, que ela é a sua verdade. Ela não adota aquilo intrinsecamente na sua vida, no seu estilo de vida. Tipo a pessoa que diz, bem, eu creio que a Bíblia diz, por exemplo, que sim, Jesus morreu e curou todas as minhas enfermidades, diz lá, pelas suas feridas foste sarado. Ele até pode conhecer o versículo de cor e salteado, mas ele diz, mas eu sinto-me doente, eu estou doente, eu tenho dores, por isso eu não entendo, por isso aquilo que importa é que eu estou doente e que eu sinto dores, e eu não entendo, e por isso eu não estou curado de nada, e tal, papapá. Ou seja, é uma pessoa que superficialmente diz crer na Bíblia, mas que depois, na hora da verdade, a razão tem mais peso que as Escrituras. Essa pessoa irá reconhecer que a Bíblia é verdade, que a palavra de Deus é verdade, mas ela recusa-se a agir na palavra, quando ela tem a oportunidade de o fazer, não é? Isso acontece muitas vezes. Em oposição, a fé do coração, a tal fé do coração, que falámos a semana passada, é uma fé baseada na palavra de Deus, independentemente daquilo que os nossos sentidos físicos nos possam dizer, né? Então nós lemos aqui em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza, não é? O firme fundamento ou a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Eu gosto deste versículo numa tradução que é a Bíblia Amplificada, e que diz que a fé é a certeza, a confirmação, o título de propriedade das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos e a convicção da sua realidade. A fé vê como facto real
o que não está revelado aos sentidos. É isto tudo que diz, né? É interessante, este versículo, né? Na Bíblia Amplificada. Eu gosto desta expressão aqui, o título de propriedade das coisas que esperamos. A fé é o título de propriedade das coisas que esperamos. É esse registro de propriedade, né? É como se tu vais, por exemplo, tu adquires um imóvel, ok? E tu fazes a escritura desse imóvel e tu tens um papel na mão que te diz, né, que aquele imóvel é teu, aquela casa é tua, mas tu ainda nem entraste lá para habitar. Tu ainda não estás lá sequer a habitar essa casa. Ainda não colocaste lá as tuas coisas. Ainda não tens lá a tua morada oficial. No entanto, já tens um papel que te diz aquela casa é tua e tu crês que aquela casa é tua e tu tens a certeza absoluta que aquela casa é tua e, no entanto, tu ainda nem entraste naquela casa, mas tu crês, né? Tu crês porque tens um papel que te garante isso. Bem, nós temos na nossa mão, né, um papel muito especial, divinamente importante, um papel que nos diz muitas coisas, que nos dá a garantia e o registro de propriedade e declaração de facto de muitas verdades, muitas situações, muitas coisas. No entanto, algumas delas nós ainda não tomamos posse, né? Ainda não tomamos posse na prática, mas nós temos essa certeza, nós temos essa garantia, porque a palavra de Deus nos diz que isso é nosso, né? Então, a fé é essa evidência, é essa convicção, é esse registro de propriedade. A fé reconhece a Bíblia e as suas promessas como factos reais para nós agora. Repara que Isaías, por exemplo, em Isaías capítulo 53, ele, escrevendo centenas de anos antes de Jesus ter nascido sequer nesta terra e ter morrido por nós, ele já dizia: pelas suas feridas fomos sarados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele teria mais do que razão lógica suficiente para escrever: pelas suas feridas nós seremos sarados. Era uma promessa, né? Mesmo até porque Jesus ainda não tinha vindo. No entanto, ele não diz seremos, ele diz fomos. Do ponto de vista de Deus, era já um facto consumado desde a fundação dos tempos. Era um facto consumado. Cura divina, por exemplo, não é uma promessa, é muito mais do que uma promessa de Deus, é a declaração de um facto. Repara que o verbo está no pretérito perfeito. Passado. Pelas suas pisaduras nós fomos. Se fomos, somos. E se somos, estamos curados. E é assim que nós temos que nos ver do ponto de vista de Deus. Enquanto tu não te conseguires ver do ponto de vista de Deus, enquanto nós não conseguirmos ver-nos de acordo com aquilo que Deus diz a nosso respeito, na sua palavra, né? Enquanto nós não conseguirmos ver isso, nada feito. Nada feito. Enquanto nós não conseguirmos ver isso, iremos continuar a caminhar na tal concordância mental, na tal mentalização, na tal acordo mental das Escrituras e não na fé do coração. E não na fé do coração. Vamos ver aqui um exemplo, um dos tais exemplos bíblicos que eu falei, que iria mencionar, em João capítulo 20. E vamos ver aqui uma pessoa que realmente operava nesta tal fé superficial. Eu penso que todos já ouvimos falar, e é o nosso amigo Tomé. Vamos abrir lá em João capítulo 20. João capítulo 20. E vamos ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 24. João 20, a partir do versículo 24, diz a palavra de Deus: Ora Tomé, chamado Dídimo, um dos 12,
não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, sentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo. Não sejas incrédulo. Não sejas incrédulo, mas crente. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste, creste, e bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós vemos aqui o Tomé. Pouco se sabe sobre o Tomé, não era um dos discípulos mais salientes, mais relevantes, digamos assim, na equipa, mas era uma pessoa ativa, juntamente com os outros. Tomé, por exemplo, foi aquele que, quando Jesus foi visitar o seu amigo Lázaro, que estava a morrer, que entretanto morreu mesmo, e os discípulos avisaram-no que Jesus ia aproximar-se muito de Jerusalém, indo lá a Betânia, a casa de Lázaro e suas irmãs, e que ele iria ter ali, era uma altura um bocado complicada de aversão dos líderes religiosos, e avisaram que era melhor ter cuidado, não ir e não sei o quê, porque ele podia ser preso, não sei quanto. E Tomé foi logo aquilo: não, vamos todos, e vamos morrer com ele, e não sei o quê, muito emocional, ali. Acredito que ele estava a ser sincero até no que estava a dizer, mas reparem que, apesar de, Tomé era esta pessoa, que tanto por um lado estava muito emotivo, muito compenetrado, muito entregue à causa, já queria morrer com Jesus e não sei quando, mas quando confrontado com alguma coisa que não fazia muito sentido para ele, porque vários dos discípulos não perceberam o que é que estava a acontecer, e na hora da verdade, Tomé, quando confrontado e quando lhe deram a notícia que Jesus tinha ressuscitado, ele não acreditou. Ele só acreditou, disse a eles que só acreditava, ele recusava-se a crer, ele recusava-se a crer na ressurreição de Jesus, a menos que ele visse e tocasse. Reparem que este tipo de fé, ela precisa de ver, ela precisa de tocar, ela precisa de sentir, É uma fé, entre aspas, totalmente condicionada pelo sensorial. É uma fé totalmente controlada por aquilo que os sentidos físicos indicam, por essa informação. Se esse tipo de fé, mentalização, essa concordância mental das Escrituras não tiver uma concordância dos factos, ele não vai acreditar até que ele primeiro vai averiguar com os seus sentidos físicos se aquilo é realmente verdade ou não. E então isso deixou um bocadinho Jesus triste, Ele não recomendou, Jesus não recomendou a fé de Tomé, como nós vemos. Ele disse-lhe: Tomé, tu só acreditaste, Só acreditaste, Tomé, porque colocaste aqui o teu dedo, puseste a tua mão aqui no meu lado, e viste as minhas marcas, etc. E me estás a ver fisicamente, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E aqueles que não veem e creem.
E qualquer um pode crer porque tem visto. Né? Depois de tu teres visto, não precisas ter fé para nada. Né? Para que é que tu precisas de fé depois de teres visto? Fé é acreditar, né? É o tal registro de propriedade, é a tal convicção, é aceitar, ver como facto real aquilo que ainda não foi revelado aos sentidos, como diz lá Hebreus 11:1 na Bíblia Amplificada. É ver como um facto real, vou sublinhar esta frase, ver como um facto real aquilo que ainda não foi revelado aos sentidos. Fé é ver como um facto real, é aceitar como um facto real, reconhecer como tal aquilo que ainda não foi revelado aos sentidos. Né? Depois, por outro lado, no outro extremo, aqui, alguém que realmente adotou uma postura de fé totalmente distinta de Tomé, e eu espero que não esteja a falar para muitos Tomés neste momento. Se és tu, podes sorrir, porque ninguém está a reparar, eu não te estou a ver, está tudo bem, mas estamos todos a crescer, né? E eu creio que Jesus, da mesma forma que fez com Pedro, né? Ao restaurá-lo, ao lhe perguntar 3 vezes se Pedro o amava, depois de Pedro ter negado 3 vezes, Jesus é um Deus de restauração, Jesus é um Deus de novas oportunidades, e ele então também foi ter com Tomé. Né? Eu creio que esta visita de Jesus aqui aos discípulos foi especificamente para restaurar Tomé. Né? Para restaurar Tomé. E sim, Jesus disse-lhe, né, que abençoados serão aqueles que conseguirem crer sem ver. Né? É um nível diferente. Mas tu podes começar a crescer a partir do nível em que tu estiveres. Né? Tu não tens que começar a ser um gigante de fé. Não tens que ser um gigante de fé para Deus te começar a usar. Começa onde tu estás. E à medida que vais dando passos no sentido certo. O mais importante muitas vezes nem é onde tu estás, nem para onde vais, é o caminho, né? É o caminho, é a tua direção, é a direção que tu tomas, né? Às vezes nós focamos demasiado no nosso passado ou focamos demasiado num futuro com que sonhamos e esquecemos de tomar as decisões certas no presente. E Jesus pegou no Tomé no ponto em que ele estava, né? E o restaurou. Né? E lhe mostrou que há um nível superior para onde ele podia crescer. Né? E segundo se consta, né? Segundo reza a história, segundo reza a tradição, não está nas escrituras, mas assim dizem as crónicas, né? Que Tomé veio a ser um grande servo de Deus, né? Como eu costumo dizer, um servo de um Deus grande, um excelente missionário. Segundo se consta, ele depois foi para a Índia, né? Coisas tremendas aconteceram na Índia com ele, e ele depois acabou sendo martirizado, morto às mãos de um grupo de extremistas hindus, né? E por lá ficou. E é interessante, eu estava a ler sobre isso, é interessante que existe uma cidade, não sei o nome, não me recordo agora o nome de uma cidade onde estão supostamente os restos mortais de Tomé, o tal missionário, o apóstolo de Jesus, que foi evangelizar a Índia. E os seus restos mortais estão lá num determinado lugar, numa determinada capela que construíram, etc. E quando, penso que em 2004, houve um grande tsunami que arrasou aquela zona da Índia, né? Dizem os relatos que aquele lugar, aquela igreja, aquele sítio onde estão os restos mortais
de Tomé ficou intacto. Tudo à volta estava destruído pelo tsunami, por aquelas ondas gigantes, etc. E o lugar onde estavam os restos mortais de Tomé estava intacto. Interessante isto, né? Dá que pensar. Portanto, o nosso Deus é um Deus de restauração. Né? É um Deus de restauração, um Deus que faz coisas bonitas. E então, do outro lado, né? Do outro lado temos, e já todos certamente terão pensado nele, o nosso amigo Abraão. Né? E eu quero vos convidar a abrir em Romanos capítulo 4, para vermos aqui um bocadinho sobre o Abraão. Romanos 4. E em Romanos, no capítulo 4, nós vemos aqui alguém totalmente diferente do nosso amigo Tomé. Podemos começar a ler no versículo 16, Romanos 4, versículo 16 até ao 21. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, né, isto está em Gênesis 17, 5, por pai de muitas nações te constituí, pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo, nem sem vitalidade, pois era já de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido era também poderoso para cumprir. Aquilo que Deus tinha prometido era também poderoso para cumprir. Então a fé de Abraão estava baseada não nos seus sentidos físicos, mas naquilo que Deus tinha dito, na palavra de Deus. Então, contrariamente ao que seria de esperar, né, baseado nas suas circunstâncias naturais, ele creu com uma expectativa confiante em relação àquilo que Deus lhe tinha dito. Né? A Bíblia diz que ele não atentou, né? não se focou na sua condição física, né? Um idoso já quase 100 anos, não atentou para o ventre de Sara, que era uma mulher estéril, ainda por cima já estava em avançada idade, não atentou para essas circunstâncias normais, naturais, né? Mas ele, a Bíblia diz que ele em esperança creu contra a esperança, né? Ou seja, ele não se cingiu àquilo que estava à sua frente, aquilo que seria de esperar é que aquilo não acontecesse. No entanto, ele pura e simplesmente foi fortalecido na sua fé, foi fortificado na sua fé. Portanto, Deus chama a fé de Abraão uma fé forte. E ele pôs em prática e ele firmou-se pura e simplesmente naquilo que Deus tinha dito. Ele começou a chamar as coisas que não são como se já fossem. O seu nome foi mudado de Abrão para Abraão. O nome de Sarai foi mudado para Sara. Ambos tinham a ver com a paternidade e a maternidade de uma nação, uma multidão de nações. Né? Pai e mãe de muita gente, quando eles não tinham filhos sequer. Né? Deus começou a chamar as coisas que não são como se já fossem, e Deus fez com que eles começassem a chamar as coisas que não são como se já fossem. Agora, aqui uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção e que por vezes eu já expliquei, penso como alguma outra vez na igreja, que é a fé chama aquilo que não é como se já fosse.
Fé não chama aquilo que é como se não fosse. Chamar aquilo que é como se não fosse é mentir. É ser ignorante, é agir de uma forma estulta, sem qualquer tipo de sabedoria. A fé não ignora os factos. A fé combate factos com a verdade. Os factos são temporais. Aquilo que hoje é, amanhã pode não ser. É tão simples como isso. Os factos por vezes são estranhos. Os factos por vezes são estranhos. Não é? Tu de repente, por exemplo, não é? Tu vais para uma praia, estás a apanhar sol, estás a fazer uma caminhada, estás cheio de calor e de repente vais entrar no mar, vais dar um mergulho, mas a água está muito gelada e tu tens dificuldade em entrar na água. E estás ali um bocadinho, não é? Pões um pezinho, põe aqui o seu pezinho devagarinho, não é? Pões ali, vais com calma e tal, e a coisa vai, e não sei o quê, de repente, ao final de alguns minutos, lá tu consegues entrar na água e dar um mergulho, e ao final de algum tempo já não queres sair da água, porque a água está um espetáculo. O que é que aconteceu? De repente a água ficou quente, alguém ligou o termostato? Não. Porque os factos são passageiros. Tu chegaste ali cheio de calor, porque estavas quente, estavas ao sol, tinhas andado a caminhar e comparativamente a água estava muito mais gelada. A temperatura da água estava muito mais baixa que a tua temperatura corporal. Mas à medida que tu estás ali a chapinar e a molhar o pé e não sei o quê, né? A tua temperatura corporal vai baixando um pouco e vais-te ajustando à temperatura da água, vais ficando de certa forma cauterizado com a temperatura da água e depois já consegues entrar na água. Então aquilo que uns momentos antes estava super gelado e nunca na vida tu ias entrar naquela água, de repente já não queres sair da água, porque a água está fantástica. Então os factos mudam. Agora, a verdade de Deus é eterna. A fé não diz eu não tenho uma dor, se realmente estás a sentir uma dor. Se tu estás a sentir uma dor e dizes que não tens dor nenhuma, isso chama-se mentir. Agora, independentemente daquilo que o teu corpo possa estar a sentir, tu combates a sensação, tu combates o sintoma, tu combates aquilo que os teus sentidos físicos te informam com a verdade das Escrituras. E tu dizes, ok, não importa aquilo que eu sinto, importa aquilo que eu creio. E eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus tomou sobre si todas as minhas enfermidades e levou as minhas dores. E é isso que eu vou declarar. Jesus tomou sobre si toda a minha enfermidade e levou as minhas dores, por isso eu já fui sarado pelas feridas de Jesus. Tu não estás a negar um facto, tu estás a combater um facto com a verdade das Escrituras. E um facto sempre se curva perante a verdade. Sempre. Sempre. Agora, se tu aceitas aquele facto como a tua verdade, ele vai controlar-te por completo. E vai ser inalterável. Se tu chegas à água e dizes esta água está gelada, eu jamais vou conseguir entrar nesta água. Eu te garanto que tu não vais entrar na água. Porque tu convenceste a ti próprio que não consegues entrar naquela água. Porquê? Porque tu te sentes quente em relação à temperatura da água. Tu estás a aceitar factos como a verdade suprema e não são a verdade suprema. É por isso que Apocalipse, por exemplo, diz que o cristão não deve ser morno. Deus prefere que o cristão ou seja quente ou seja frio. Porquê? Porque o morno engana. O morno parece quente para aquele que está frio e parece frio para aquele que está quente. É isso que é morno. Então, Deus quer ajudar-te a combater factos negativos na tua vida com a verdade suprema das Escrituras. E nós não temos medo de chamar às Escrituras, a palavra de Deus, a verdade suprema. A verdade absoluta. O mundo hoje tem muito medo dos absolutos. Nós não temos medo dos absolutos em Deus. Em Deus.
é em Deus. Não tens que ter medo. Só assim as circunstâncias vão mudar. Só assim os factos negativos vão mudar. Se tu aceitas que esse facto de que tu estás a passar por circunstâncias, por exemplo, negativas do ponto de vista material, financeiro, económico na tua vida, e tu aceitas esse facto como uma verdade inalienável, inquebrável, absoluta, irredutível, isso não vai mudar nada. Se tu aceitas esse facto temporal como a tua verdade, já os meus avós já eram pobres, os meus pais já eram pobres, e eu também sou pobre, e olha, os meus filhos também hão de ser, e porque não sei o quê, nós nunca fomos ninguém na vida, essa canção todos nós já ouvimos, ou infelizmente alguns já falaram. Isso não é ser sábio. Isso é caminhar na fé de Tomé, em vez de caminhar na fé de Abraão. O que é que tu preferes? O que é que tu preferes? Qual é que tu achas que seria a probabilidade estatística de um homem de 100 anos e de uma mulher estéril de 90 terem um filho? Não é? No entanto, aquilo que era um facto deixou de ser. Porque Deus tinha dado uma promessa. E Abraão não atentou para as circunstâncias, mas firmou-se naquilo que Deus tinha dito. Firmou-se na palavra de Deus. Então isto é importantíssimo. Né? Então, a fé do coração não está baseada nos nossos sentidos físicos. A fé do coração, ela não está baseada, isto é muito importante também, na experiência dos outros. Muitas vezes as pessoas tentam firmar a sua fé em testemunhos de outros. A tua fé não vem por testemunhos. A tua fé pode ser encorajada. A tua fé pode ser espevitada. Agora, a fé, a verdadeira fé, vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé só começa onde a palavra de Deus é conhecida de uma forma profunda e íntima. A fé vem pelo conhecimento de revelação, aquele conhecimento que abana contigo, aquele conhecimento que faz clique, aquele rema de Deus que te abana de alto a baixo. A fé vem por aí. Não vem apenas, como eu expliquei, por testemunhos ou por tu leres um versículo e achares que agora és um super-homem da fé. Muitas vezes o nosso problema não é aquilo que nós sabemos ou não sabemos. O problema é que não praticamos aquilo que sabemos. Porquê? Porque apenas sabemos e não conhecemos. Apenas sabemos mentalmente, mas não deixamos que isso descesse ao mais íntimo do nosso ser. Não é uma fé do coração, é apenas uma concordância mental. Eu já vi tanta gente, ao longo de todos estes anos com Deus e no ministério, já vi tanta gente ter expressões bonitas. Eles conhecem os clichês todos. Eles têm aquela cara, né? Aquela cara de crente. Né? Agora já nem preciso de andar com a Bíblia debaixo do braço, né? Toda a gente anda com a Bíblia no telemóvel ou coisa parecida. Né? Eu ainda gosto da Bíblia em papel. Sempre possível, gosto da Bíblia em papel. Mas essa malta, eles conhecem tudo, eles conhecem aqueles clichês todos, conhecem aquelas frasezinhas todas típicas, né? Aqueles jargões evangélicos todos, conhecem os cânticos todos, papapá. Tu ouves-los falar, parecem os super-homens. Mas depois tu vais ver na hora da verdade, no seu dia-a-dia, no seu estilo de vida, esquece. A aplicação da palavra de Deus não está lá. O que comanda a sua vida são os seus sentidos físicos. O que comanda a sua vida são as informações geradas pelas circunstâncias. E não aquilo que a palavra de Deus diz. E não a opinião de Deus sobre o assunto. Isso refere-se a tudo. Né? Refere-se a tudo. Né? Desde promessas de Deus
seja, instruções de vida de Deus para nós, etc. Então, no fundo, eu gostava de partir para a conclusão lendo um versículo em Hebreus capítulo 4. Gostava que vocês abrissem lá e que vissem, por favor, com os vossos lindos olhinhos, né, que Deus vos deu. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E vamos só deixar aqui uns pensamentos acerca de como é que nós sabemos se estamos a crer com o coração ou se temos apenas uma fé mental, como nós podemos chamar. Como é que sabemos? E como é que passamos da fé de Tomé para a fé de Abraão? Como é que passamos dessa fé mental, dessa concordância pura e simplesmente intelectual, religiosa, mental, etc., para a verdadeira e transformadora fé de coração? A fé que Abraão usou. Então diz aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui diz que a palavra de Deus divide. A palavra de Deus divide. Divide o quê? Várias coisas. Nós não temos agora muito tempo para abordar isto, mas pensa só de um lado. Não é? Por um lado diz que uma das coisas que ela divide é a alma e espírito. E aqui isto tem muito a ver com a questão da fé do coração e a fé da mente. Né? A fé de Abraão, a fé de Tomé, a verdadeira fé, a tal concordância mental. Porque a verdadeira fé, a fé do coração, é baseada no espírito, e a fé de Tomé, a tal concordância mental, é baseada na alma, né? Meramente na alma. E nós vamos rapidamente dar aqui algumas distinções muito simples entre as duas. Primeiro, espírito é onde habita em nós o Espírito Santo. A alma tem a ver com aquilo que são as nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade. Espírito é a parte de nós que nasceu de novo. A alma é a parte de nós que tem que ser renovada. Como nós vemos em Romanos 12, 2 e Tiago, por exemplo, 1, 21. Espírito está ligado ao mundo exterior através da nossa caminhada de fé. A alma está ligada ao mundo exterior através dos nossos sentidos físicos, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Aquilo que nós sentimos, o que vemos, ouvimos, né? E isso vai fazer determinar este tipo de fé. E em quarto lugar, o Espírito fundamenta-se totalmente na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. A alma fundamenta-se no raciocínio e na lógica. Né? No raciocínio e na lógica. Portanto, enquanto que a fé do coração tem a ver com o Espírito, a tal mentalização, a tal fé de Tomé tem a ver com a alma. Enquanto que um tem a ver com as medulas, a medula do osso, a parte central, o outro tem a ver apenas com as juntas, o tal elo de ligação. A mente, a alma é o elo de ligação entre o corpo e o espírito. Ela vai ser a chave. Ela vai ser a chave. Se tu te deixas influenciar pela carne, tu vais ter uma mente carnal. Se te deixas influenciar pelo espírito, vais ter uma mente espiritual. Um tem a ver com o coração. O outro tem a ver com os pensamentos e intenções. Né? Então, estamos aqui a ver a questão da fé de Abraão, da fé de Tomé, como nós podemos distinguir as duas, como é que nós podemos passar de uma para a outra. E há uma coisa aqui muito interessante. Normalmente, quando alguém apenas caminha numa fé de Tomé, numa fé racional,
ela está tudo muito bem, e normalmente se tu tiveres uma conversa com essa pessoa, quando ela está bem, tu não notas a diferença. Tu só vais notar a diferença quando essa pessoa estiver apertada. Como eu já digo há muitos anos, não sei de onde é que me veio esta frase, lembro-me há mais de 30 anos dizer isto, ter dito uma vez, nunca me esqueci, né? O cristão, o crente é como uma pasta de dentes. Quando ele é apertado é que se vê o que está lá dentro. Então, quando esse cristão mais carnal, mas que parece um super-herói da fé, é apertado, então é que tu vês a sua verdadeira natureza a vir ao de cima. Porque ele, no fundo, ele vai recusar-se a agir, né? O Tomé já queria morrer com Jesus, e muito emocional, e todo não sei o quê, todo motivado, quando tudo estava ali, o vento a favor. Mas de repente, quando ele é confrontado com certas situações, quando ele é apertado, quando os discípulos estão a ser perseguidos, depois da ressurreição de Jesus, estão todos escondidos, e há um clima, né? Um clima super tenso, né? Hoje em dia as pessoas estão em casa, né? Fugindo de um vírus. Naquele tempo os discípulos estavam em casa fugindo, né? dos líderes fariseus, fugindo dos romanos, fugindo de toda a gente, né? Porque eles queriam prender todos os discípulos de Jesus. E quando, nessa situação de alto stress, o Tomé recusou-se, né? Recusou-se a acreditar sem ver. Ele precisava dos seus sentidos físicos para ratificar aquilo que realmente tinha acontecido, né? E uma pessoa destas não tem paz. Uma pessoa destas não consegue ter paz. Não consegue. Né? Não consegue. Tu tens que usar a tua fé. Tu tens que usar essa fé que foi colocada no teu coração. Não peças a Deus fé. Fé não vem por oração. Isso é perda de tempo. Já ouvi, meu Senhor, tanta gente. Se eu recebesse 5 euros por tanta gente que eu já ouvia orar assim, estava rico. Não peças a Deus fé. Fé não vem por oração. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O problema é que o cristão quer fazer uma oraçãozinha, ou pior ainda, quer pôr outros a orar por ele, de forma que ele não tenha trabalho, né? Achando que a fé é assim uma coisa que Deus despeja lá de cima, em cima da tua cabeça, e de repente transformas-te num gigante de fé. Nada disso. Zero. Ok? Fé vem por trabalho. Trabalho, estudo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estuda a Deus, lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Atenta para que a tenhas sempre à frente dos teus olhos, como Deus disse a Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Não saia da tua boca, não se aparte dos teus olhos. Isso implica uma atitude intencional de busca, de estudo. E não me digas que não tens tempo. Né? Toda a gente agora tem tempo que chega e sobra. Não te esqueças que amanhã é feriado, fantástico, assim tens um dia para ficar em casa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tens que te esforçar, tens que pagar o preço. Não vem por oração, vem pela palavra. Vem pela aplicação da palavra. Mesmo quando não faz sentido, muita gente não vai concordar contigo. Muita gente vai te chamar doido. Muita gente não te vai entender muitas vezes. Essa gente que não te vai entender são os que estão mais próximos de ti. Eles não te vão compreender. Firma-te. Mantém-te intencionalmente focado naquilo que tens que fazer. Naquilo que tens que falar. Fala a tua fé. Abraão falava a sua fé. Diz que ele foi fortalecido dando glória a Deus. Ele passava a vida a chamar, depois do nome mudar, passava a vida a chamar a sua mulher de mãe, princesa de uma nação. Como é que ele chamava a sua mulher de mãe, princesa de uma nação que ela nunca tinha dado à luz? Mas foi a se chamar as coisas que não são, como se já fossem, que aquilo interiorizou no seu coração. E ele começou realmente a crer que aquilo era a vontade de Deus e não vacilou, não duvidou. Diz lá que ele estava certíssimo. Isto é muito importante, o termo lá. Ele estava certíssimo que aquilo que Deus tinha falado, ele era poderoso para o cumprir. Então tu tens que ser certíssimo daquilo que Deus falou. Ele é poderoso para cumprir na tua vida. Fica nessa paz.
Hebreus capítulo 4, versículo 3, fala desse descanso, desse repouso. Nestes dias tenho ouvido várias pessoas dizer, eu creio em Deus, mas estou cheio de medo. Como é que podes crer em Deus e estar com medo? Medo não vem de Deus. Medo não vem de Deus. Medo é um espírito maligno do inferno. E lembra-te que antes disto ser uma pandemia, é um pandemónio. Eu vou dividir pandemónio. Hello? Dá para perceber onde é que isto vem? Isto não vem de Deus. Portanto, não podes dizer que crês em Deus e ao mesmo tempo tens medo. Fica em paz. Fica em paz. Não deixes os teus pensamentos serem assoberbados, assaltados por más notícias de manhã à noite. Enche-te das boas notícias. Enche-te do Evangelho. Se nós passarmos metade do tempo que vemos noticiários a ler a Bíblia, vais ver que muita coisa vai mudar na tua maneira de pensar. Aquilo com o qual tu alimentas os teus pensamentos é aquilo que tu te vais tornar, é aquilo que tu vais receber. Aquilo que o homem imagina em sua alma, assim ele é, diz as Escrituras. Isaías capítulo 26, versículo 3, um versículo fantástico para tu meditares. Deus mantém em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele, porque ele confia nele. Quem confia em Deus está em paz. Em paz. Sereno. Não podes dizer, estou em paz, mas tenho medo. Não. Atenção, não confundas medo com prudência. São coisas diferentes. Deus manda-te ser prudente. Deus não diz, não, eu sou homem de fé, por isso eu posso andar para aí a fazer tal. Não pegues na serpente e depois lhe chames fé. Isso não funciona assim. Deus manda que as pessoas sejam prudentes. A Escritura está cheia de bons conselhos quanto à prudência. Agora, uma coisa é prudência, outra coisa é medo. Age em função da prudência e jamais em função do medo, porque isso não vem de Deus. Não é? Medo, preocupação, ansiedade. Não vos inquieteis por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração e súplica e ação de graças. Lembra-te que Abraão diz foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Como é que é a tua oração? Como é que é a tua atitude? É uma oração de medo, uma oração de pavor, uma oração de desespero ou uma oração de glória, gratidão, ação de graças para o Senhor? E diz que se tu fizeres isso, diz lá em em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a paz de Deus, que é todo o entendimento, guardará o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Bem, nós vamos ficar por aqui hoje. Penso que já fomos claros o suficiente quanto a esta questão da fé de Abraão, a fé de Tomé, a verdadeira fé do coração, a fé mental. Né? Não deixes que isso tome conta do teu coração. Não deixes que esse tipo de pseudo-fé tome conta da tua vida. Não. Mantém-te uma pessoa apaixonada por Jesus, apaixonada pela sua palavra, porque o problema depois, essas pessoas, muitas dessas pessoas que caminham nessa falsa fé, chamada fé de Tomé, essa concordância mental, na hora da verdade, eles vão vacilar. São pessoas super religiosas, são pessoas que se deixam controlar, né, pelo aparente. Não deixe que isso aconteça. Não deixe que isso aconteça contigo. A palavra de Deus diz que as nossas tradições muitas vezes anulam a palavra de Deus. Então não permitas, né, transformar-te num religioso. Né? O mundo está cheio deles e por vezes até as igrejas estão cheias desses religiosos. Não, vamos ajudá-los se eles quiserem ser ajudados, mas não nos vamos deixar contaminar por isso. Ok? Protege o teu coração, né? Como diz a Escritura, porque dele procedem as saídas da vida. Por isso, enche o teu coração de coisas boas, enche o teu coração de fé com a palavra de Deus, né?
e vais ver como as coisas vão ser diferentes, a tua atitude vai ser diferente, as tuas palavras, isto é muito importante. As tuas palavras, se tu queres saber como é que está a fé de alguém, põe-me a falar. Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Quem tem fé, diz. Quem tem fé, fala. Diretamente proporcional à sua fé. É assim que acontece. Então, e isso, mais uma vez, é intencional. Não vem do céu aos trambolhões, não acontece por acaso, não é alguém que está, não, aquela pessoa está marcada por Deus para... Não, nada disso. Nada disso. Se tu hoje és um Tomé, amanhã podes ser um Abraão. Se tu quiseres. A decisão está nas tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Eu oro, Pai, que tenha sido claro, Pai. Eu oro que cada um possa ter recebido a tua palavra no seu coração e possamos dar fruto de acordo com a mesma, que esta palavra possa ficar gravada, selada nos nossos corações. Eu te louvo por isso, Pai. Eu te louvo por isso. Obrigado, Pai, pela tua proteção sobrenatural sobre cada um dos teus filhinhos, Pai, cada uma das pessoas que nos está a acompanhar nesta transmissão deste ensino, Pai, meu Deus. Eu te louvo, Pai. Te louvo por cada família, Pai. Te louvo por cada pessoa atrás desta câmara, Senhor, que está apaixonado por Ti. Eu os abençoo, Pai, no nome de Jesus. Eu declaro que a Tua palavra não volta para trás vazia. Eu declaro que a Tua palavra, Pai, será misturada com fé nos seus corações. E da sua boca sairão palavras de vida, sairão palavras de vitória, sairão palavras de sucesso em relação a todas e quaisquer circunstâncias negativas, sejam estas que estão a atacar o mundo inteiro nesta altura com a Covid-19, seja qualquer situação que venha a apoquentar cada um dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus, que cada um de nós possa aprender cada vez mais como depender de Ti. Não dependendo de circunstâncias, não dependendo daquilo que está à nossa volta, Senhor, mas olhando para Ti, que és realmente o autor, o aperfeiçoador, o consumador da nossa fé. Eu te louvo por isso. E nós declaramos que estamos certíssimos, Senhor, de que aquilo que Tu falaste na Tua palavra, Tu és poderoso para o fazer cumprir, porque a Tua palavra jamais volta para trás vazia, mas cumpre aquilo para o qual é enviada. Por isso eu declaro cada um daqueles que me está a ouvir como um vencedor, uma vencedora em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Prepara-te para coisas bonitas na tua vida, porque o pior já passou e coisas grandes de Deus estão a chegar. Em nome de Jesus. Amém.